Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje o nosso tema é um tema de urgência e um tema desafiador e um tema difícil, que é ocupar as escolas, recriar a educação. Quais são os caminhos e os desafios atuais? O debate sobre recriar a educação já estava dado, né? Você vai ler documentos da Unesco, você vai ler críticas feitas aqui por educadores, né? O nosso próprio Miguel, nosso diretor acadêmico, é uma das vozes desse debate, da necessidade de a gente transformar a educação. Se tentou pela BNCC, que tem dados, elementos interessantes, mas ele arrastou ainda uma visão muito enciclopedista da educação, portanto, tem ali alternativas interessantes, mas a pandemia veio agravar a urgência desse debate, de recriar a educação, porque a pandemia reduziu a educação ao ensino, né? Na melhor das hipóteses, o que conseguimos foi ensino. A transmissão de conteúdos, a maior parte das vezes, por meios remotos, ora bases tecnológicas, ora rádio, televisão, ora até material impresso sendo entregue, mas as desigualdades brasileiras brutais, terríveis, elas se aprofundaram muito e afetaram muito as populações mais pobres. Os quase 20% de estudantes da educação básica que estão em escolas privadas, conseguiram, as escolas de elite, dar algumas respostas, mas também no âmbito do ensino. Então, há um debate pedagógico. Quais as alternativas pedagógicas que nós temos hoje nas condições da pandemia, agravadas agora no Brasil, por uma condução inaceitável, absurda. Nós não temos um ministro da Educação de Saúde que responda pela área de maneira satisfatória, há uma disputa com relação às orientações internacionais da OMS, há uma desinformação que gerou um comportamento muito equivocado da maioria da população, e população rica, não está falando de quem foi para a rua para arrumar dinheiro para viver, não. Estou falando de quem vai para a festa, de quem vai para os restaurantes, e isso gerou uma onda de contaminação da Covid-19 que não parou ainda, né? As pessoas falam uma segunda onda, mas tudo indica que nós estamos na primeira ainda, que não baixou. Então, há um lado pedagógico, como a educação pode lidar nas circunstâncias que temos, e há também uma tragédia social de proporções enormes. Nós levantamos alguns dados, a maioria da população brasileira voltou ao trabalho, quem está em ensino remoto é um número muito pequeno, né? Se no início de maio eram 16 milhões em trabalho remoto, né? Desculpa, não é ensino, é trabalho, havia 16 milhões em trabalho remoto, agora no final de setembro eram 2 milhões. Então, 14 milhões de pessoas voltaram para as ruas. Onde estão os filhos dessas pessoas? Os filhos dessas pessoas? Onde estão esses jovens? Onde estão as crianças? Então, o debate não é apenas do ponto de vista pedagógico, é também um ponto de vista social, de amparar, apoiar, proteger as crianças e jovens em momentos tão difíceis, né? Aqui no Rio de Janeiro, importante lembrar isso, né? As ações policiais nas favelas matava gente, jovens, inclusive alguns que estavam trabalhando na distribuição de alimentos. Foi preciso uma decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo a realização de ações de pandemia para poupar os nossos jovens, porque também, isso é uma informação importante, o Brasil conta com 5 milhões de domicílios em agregados subnormais, que é como o IBGE classifica as favelas, as palafitas, todas as áreas de ocupação do terreno que não são legalizadas e não contam com condições de infraestrutura, de saneamento, de mobilidade, de espaços, que dê conforto a quem vive ali. Essa proporção de 5 milhões, para vocês terem ideia, na cidade do Rio de Janeiro, onde eu vivo, 20% dos domicílios estão em agregados subnormais, ou seja, em favelas e ocupações. Na cidade de Salvador, são 45%. Na cidade de Belém, são 55%. Então, a pergunta é, onde estão essas crianças? Onde estão esses jovens? Que papel pode ter a escola nesse momento tão grave e tão crítico da vida brasileira? A educação vai se resignar a seu ensino por plataforma remota? Temos mais a oferecer? É um debate duro e difícil, ainda mais agora que algumas escolas abriram e foram obrigadas a fechar por
presença de indivíduos contaminados. Também na Europa, o movimento foi um pouco oposto, fechou tudo, mas as escolas se mantiveram abertas. Nova York fechou as escolas agora. Portanto, há um desafio extraordinário, e a educação não pode calar-se diante do desafio, ainda que não tenha respostas prontas, mas ela precisa buscar a fronteira e criar alternativas. Então, hoje, a nossa conversa será com duas pessoas que atuam fortemente nesse campo, pensam nesse campo e atuam na transformação, ou, como elas me lembraram de dizer, né, é a reviravolta da educação. A educação precisa dar uma reviravolta. Como? Por que caminhos? Esse é o debate de hoje. Então, para fazê-lo, nós temos a alegria de contar com a Gir, que ela é uma liderança para o tema da juventude na Choca da América Latina. Bom dia, Helena, como vai? Seu som, liga o som, por favor. Bom dia, André, bom dia a todos que estão aqui, estou vendo já no chat bastante gente se manifestando, estou muito feliz de poder estar nesse encontro com vocês, Miguel, Cibele, e a gente poder avançar juntos nessa reflexão tão importante para esse momento. Muito obrigado, Helena. Aliás, o seu artigo, né, que eu vou citar daqui a pouco, ele disparou um processo de reflexão muito interessante, muito rico, e acho que você se tornou uma referência, já era, e agora, mais ainda nesse momento, você oferece para a gente uma referência reflexiva, e eu agradeço muito a você por isso. E chamar também a Cibele Amado. Olá, Cibele. A Cibele, ela dirige o Instituto Anísio Teixeira, da Bahia, uma organização fundamental, aliás, um patrono ilustre e admirável. Você está bem, Cibele? Tudo bem? Bom dia, André, Helena, Miguel, toda a equipe aqui da Fundação Santilana. É um prazer imenso estar aqui com vocês, sobretudo porque estou ao lado de ativistas da educação, que me sinto absolutamente em casa nessa luta pela educação pública. Obrigada por estar aqui juntos. Muito obrigado a você. Então, vou chamar agora o Miguel Thompson, meu querido amigo, que é o diretor acadêmico. Olá, Miguel, tudo bem? Tudo bem, feliz da vida de estar aqui com a Cibele e a Helena, do Anísio Teixeira, do Ashoka, e ajudar a pensar um pouquinho um novo tipo de escola. Vamos junto. Então, eu vou começar levantando uma questão. Primeiro, agradecer muito a vocês pela disponibilidade. Sei que tanto a Helena quanto a Cibele têm muitos compromissos. Obrigado por nos concederem esse momento. Helena, o seu artigo Covid-19, Nada Será Como Antes, que está na plataforma do Centro de Referência de Educação Integral, como eu comentei, foi um artigo muito rico e muito questionador, né? Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, e quem não conheceu ainda, não leu ainda, que alternativas você acha que nós precisamos construir para que a educação seja contemporânea das nossas crianças e jovens, das tecnologias e das novas formas de organização social que estamos vivenciando essa ruptura que a pandemia trouxe? Olha, André, você já tinha falado, né, no início na introdução dessa conversa, de que, na verdade, já faz tempo que tem vários questionamentos sobre a forma como está estruturada a escola, que não é nova, né? Aliás, ela já tem alguns séculos, com mudanças incrementais, adaptativas, mas cada vez menos o formato escola tem atendido às expectativas dos estudantes, das crianças, dos jovens, dos adultos que são estudantes, dos professores, dos educadores e das famílias, né, dos pais. Então, no entanto, a sua estrutura tão consolidada, né, na divisão dos tempos, dos espaços, essa estrutura baseada em séries, em que a gente vai passando a cada ano para uma série que acumula mais conhecimentos, né, que vão sendo avaliados a partir de provas, o tempo dividido nas aulas, dadas por professores especialistas de determinadas matérias, porque assim se pode acumular mais conhecimento.
em aulas em que ele pode distribuir esse conhecimento para um conjunto grande de alunos, né, às vezes 30, 40 alunos numa mesma sala, ao longo de 50 minutos, né? Essa estrutura tão consolidada no nosso próprio imaginário do que é a escola, na experiência de todos nós que vivemos a escola, ela não se abalou antes dessa pandemia por nada, nem por todos os questionamentos, nem por toda a revolução tecnológica que fez com que os jovens, inclusive as crianças, se relacionassem com o conhecimento, com a busca por informação, com a produção de novas informações, com a articulação junto a pessoas da mesma idade ou de outras idades. Essa revolução tecnológica tão importante, né, que fez com que as novas gerações fossem até consideradas de um planeta diferente das antigas gerações que são anteriores a isso, não abalou essa estrutura da escola, dos tempos e dos espaços das escolas, né? Ela, às vezes, incomodou, e isso fez com que em vários estados, em vários lugares, em várias escolas, por exemplo, se discutisse a proibição do uso do celular em sala de aula, né? Essa é uma discussão típica do mundo escolar, que é para que a estrutura do tempo e do espaço da escola não fosse afetada por essas novas tecnologias. Quando elas são usadas de forma incremental, como antigamente se usava a enciclopédia, né? Então, o professor recomendava o que se deveria pesquisar ali. A pandemia, em semanas, né, destruiu tudo isso, toda essa estrutura tão consolidada da experiência escolar, né, que nós todos temos, e colocou em xeque isso, né, aí agora em países, no mundo todo, e aqui no Brasil por um largo tempo, né, já estamos acho que há 8 meses, sem poder voltar para aquele velho esquema. Então, imediatamente, as pessoas começam a falar, bom, então estão perdendo, isso deve ser uma tragédia, as crianças estão desaprendendo, né, tá tendo perdas na aprendizagem, começou a se falar disso, porque uma estrutura tão forte, tão consolidada, se de repente ela é suspensa, a gente começa a ver, a imaginar toda a falta que ela está produzindo. E, de fato, há faltas, não, é indiscutível, poderemos e deveremos falar sobre ela mais adiante, mas temos que perceber também que as pessoas não pararam de aprender nesses meses todos, né? E então é a partir dessas aprendizagens que as crianças tiveram, né, sobre todo esse contexto, sobre tudo que nos levou a esse mundo da pandemia, que os pais tiveram, né, ao se aproximar mais da realidade dos estudantes e muitas vezes ter que mediar a relação deles com as escolas e, sobretudo, que os professores tiveram sobre os muitos recursos que existem para a educação sem ser presencial e como eles podem se relacionar com os estudantes, várias ferramentas que eles não conheciam, vários dispositivos. Então, todas essas aprendizagens têm que ser consideradas para a reinvenção da escola que nós precisamos para atender as necessidades dos jovens e para atender as necessidades do mundo, né? Que mundo que a gente vai construir a partir de agora, que deve ser um mundo que evite novas pandemias como essa. Né? É muito interessante essa visão estruturante, né, que você traz da pandemia rompendo uma lógica dura, né? E a questão é para onde podemos caminhar para substituir essa lógica dura por uma lógica flexível que atenda aos indivíduos e à necessidade do nosso tempo, né? Eu vou convidar a Cibele, porque a Cibele tem uma trajetória muito interessante, profissional, né? Ela vem de um trabalho muito intenso por uma organização social no interior da Bahia e assume uma organização institucional, o IAT, o Instituto Anísio Teixeira, que tem um papel fundamental no apoio à formulação das políticas educacionais da Bahia. Então, Cibele, mais uma vez, obrigado por sua presença. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa sua transição entre o mundo da organização social, que está mais próxima ali das atividades escolares, do coração da escola, como se diz, né, para uma gestão de uma instituição que opera na formação, como é que você vê esse trânsito e o que ele te ajuda nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo? Aliás, pode falar um pouquinho do IAT, que a gente conhece, mas todo mundo conhece, por favor. Então, olá novamente aqui, né?
Um bom dia aos educadores, que eu estou vendo aqui, meus olhos ficaram ouvindo a Helena e vendo subir aqui os educadores e educadoras do Brasil inteiro, né? Então, para mim, como sou também uma educadora e uma professora, é sempre muito emocionante poder falar desses temas que nós estamos aqui trazendo, né? Então, a nossa história, a minha história, é uma história que começou, na verdade, na escola pública, porque eu fiz concurso na rede estadual em 1992. Então, eu fui, durante muito tempo, uma professora da rede estadual do estado da Bahia. Depois, eu assumi uma organização social, que é o Instituto Chapada, que segue aí numa luta grande na Bahia. Isso foram mais aí uns 16 anos da vida, quase 20, lutando junto ao lado de uma equipe grande de educadores por um ativismo pela educação, pela via do movimento social, pela via da organização social, no lugar da organização social, ao lado de muitos municípios, secretarias, prefeituras, etc. Essa experiência bem-sucedida do Instituto Chapada, que já tem aí 25 anos de história percorrido, fez uma mudança muito significativa em um território do estado da Bahia, que é o território da Chapada Diamantina, que fica no centro exato do estado da Bahia. Hoje, esse território tem os melhores índices das redes municipais nos resultados nacionais, tem uma mudança qualitativa na teia formativa dos educadores, né, nos processos todos da escola, da colaboração na escola, né, inclusive nesse tempo da pandemia, vale ressaltar o quanto que esse movimento colaborativo fez e faz uma diferença nessa região e em outras regiões do estado da Bahia. Então, voltando aqui para a pergunta do André, né, e já dando contando um pouquinho o que é o Instituto Anísio Teixeira. Então, eu assumi o Instituto Anísio Teixeira após 25 anos de trajetória, né, no Instituto Chapada. Eu assumi em 2019, em fevereiro de 2019, né, a convite do nosso governador do estado. O Instituto Anísio Teixeira é um órgão da Secretaria de Educação do estado da Bahia. Se eu não me engano, eu acho que nós temos mais 2 estados, talvez, com algo parecido, mas isso é muito singular, porque o Instituto Anísio Teixeira tem 37 anos de história, é um órgão da Secretaria de Educação do estado da Bahia que tem como missão a formação continuada dos educadores, a pesquisa, a inovação, a produção de conhecimento. Então, é uma história muito bonita, que não é o caso aqui de a gente compartilhar ela, mas depois eu vou passar aqui para a Beatriz o link e vocês vão poder conhecer a história do Instituto Anísio Teixeira via o seu site e todos os seus movimentos nessa direção. Então, toda a minha trajetória de vida, né, ela ancora nesse novo exercício da minha função, que é ser a diretora-geral de um instituto de formação continuada, e agrega toda a trajetória de uma construção de caminhos que tem bases muito fundamentadas, por exemplo, na construção coletiva, com os professores, com os educadores, com os coordenadores pedagógicos, diretores de escolas, equipes técnicas, numa construção conjunta de projetos de formação continuada, de projetos de educação que, de fato, tenha a participação de todos os sujeitos nessa construção. De fato, eu registro isso, porque é muito diferente a gente atribuir programas ou projetos, né, em rede que efetivamente tenham os educadores colocando lá a sua voz, a sua opinião, a sua construção, o seu projeto. Então, essa é a nossa missão conjunta, né? Então, a primeira coisa que fizemos no Instituto Anísio Teixeira, que vem dessa força do movimento social, porque tem essa característica também nesse conjunto, foi a escuta coletiva de todos os educadores do estado da Bahia. Então, entre março e abril de 2019, nós fomos aos 27 núcleos territoriais de educação. A Bahia é dividida em 27 núcleos territoriais de educação por todo o seu estado. Uma ideia muito interessante, porque é uma ideia territorial de educação, né, que une municípios pela e para a educação, e fizemos uma escuta, que eu chamo de escuta escrita, ao lado de todos os educadores, e escrevemos, em 2019, um plano de formação continuada para diretores, coordenadores pedagógicos e equipes dos núcleos territoriais, com vistas, obviamente, a encontrar melhorias no trabalho da educação aqui no nosso estado da Bahia. Então, André, a influência do movimento social, já fazendo uma ponte com o tema de hoje, né, eu acredito, inclusive, que não é essa a pergunta, mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouco,
que ela tem, nesse momento, um papel fundamental, né? As forças dos movimentos sociais, as forças das organizações ao lado das políticas públicas de Estado, e espero que algum dia da União, nós possamos efetivamente fazer a transformação que a gente almeja. Então, essa é uma forte influência desse movimento hoje, assumindo esse lugar, né, um lugar de servidora pública do Estado, com muito orgulho, inclusive. Essa é uma força que a gente traz, né? Essa força da escuta, essa força da escrita coletiva, essa força de colocar os sujeitos em ação, numa reconstrução, né? Numa mudança, né, significativa de estados de inércia, como disse aqui a Helena e o próprio André, que já estavam aí, né, que já estão aí, que a pandemia faz se visibilizar com intensidade tudo isso, mas que já estavam aí. Então, eu acho que esse é um caminho que se trilha nessa trajetória, e também tem um outro ponto que eu considero muito significativo, que tem ajudado muito, né, na rede estadual do nosso Estado, é essa relação com o chão da escola, né? Porque toda a nossa trajetória construída nesses caminhos nunca perderam de vista o chão da escola. O chão da escola, suas famílias, a comunidade escolar, todos aqueles que fazem parte do núcleo da escola, né? De estar muito próximo ao cotidiano da escola, as relações com os professores, com os educadores, com os estudantes. Isso tem uma força enorme, porque a mudança significativa, né, da educação pública, que nós sonhamos tanto, se ela não estiver ali muito próxima a esse chão da escola, ao que se realmente acontece, qual é a vida, como diz a Helena aqui, a vida na escola, né, o que é que acontece no cotidiano da escola, com seus educadores, nós não faremos muita diferença, né? Então, essa também é uma parte que vai se agregando à assumição, né, nesse lugar do Instituto Anísio Teixeira, que carrega esse nome maravilhoso. Aliás, esse ano nós estamos fazendo 120 anos, né, do Anísio Teixeira, tivemos aí imensas comemorações com relação a isso. Poxa, que bom depoimento, Sibeli. E é muito legal a gente ver que a aprendizagem no movimento social, ela é capaz de orientar e formular políticas públicas mais sensíveis, né, à diversidade, né? Porque a tendência da política pública é achar que todos são cidadãos iguais e devem ser tratados iguais. E as desigualdades só aumentam e não conseguimos enxergar as diferenças e dar valor a elas, né? Muito auspicioso ouvir essa troca. Eu vou convidar o Miguel, porque eu estava assistindo, a gente começou lives em abril, então eu ontem assisti a primeira live minha do Miguel. Então eu fiquei muito emocionado de ver a gente conversando a partir do texto do Axel Rivas, né, que é um texto que a Fundação Santilena publicou, O que é preciso aprender hoje. Miguel, e você já falava ali, naquele iniciozinho, dessa reviravolta da escola, para usar o termo que a Helena sugeriu. O que você acha que a pandemia acelerou a urgência da reviravolta da escola? Bom, a diferença que existe entre o mundo real, né, e esse mundo mais burocrático, né? Eu acho que a gente está conseguindo pensar novas possibilidades, né? E muitas instituições estão se movimentando, né? Concede, Undime, terceiro setor, a gente viu aí a Choca e o Anísio Teixeira. Então, eu percebo um movimento muito forte, né, em prol de uma escola que, na verdade, já não é mais prédio, é uma escola que se espalha. O prédio é um espaço de afetos, evidentemente, mas gradativamente a gente está trabalhando a ideia de projetos, de se envolver com a comunidade, né? MST, mesmo escolas mais ricas. Então, eu percebo um movimento muito forte de colocar a escola na sociedade e a serviço da resolução de problemas da sociedade e da formação integral, como aparece na BNCC. Então, há um movimento claro, e eu acho que ainda é amorfo em muitos aspectos, mas daqui a pouco, em alguns anos, a gente vai ter uma escola mais efetiva, André. Escrito, né, como já comentei, a Tereza Pérez também, alguns artigos, a
Natasha Costa, alguns artigos, e você mesmo, Miguel, tem escrito alguns artigos, há uma massa crítica significativa. Eu queria pedir à Helena que nos ajude a pensar um problema, que é a questão do o que significa hoje, Helena, nas condições da pandemia, essa convocação, e que eu também participei no debate sobre ela, né, de ocupar as escolas e recriar a educação. Para mim, essas são duas palavras, assim, ou melhor, duas expressões completamente fundamentais. Mas, por favor, dê conteúdos a ela. E, André, eu acho que tem um momento também que a gente tem que ir para o prático mesmo, né? Então, os protocolos do campo da saúde vêm dizendo que a gente tem que evitar aglomeração, e a aglomeração em relação à distância que há entre as pessoas, e que preferencialmente a gente tem que usar os ambientes abertos, ventilados, né, que o vírus se propaga muito mais nos ambientes fechados. Essas duas condições colocadas pelas organizações da saúde, elas vêm muito fortalecer essa ideia do que o Miguel falou, a escola que não é um prédio, a escola que se espalha, né? E uma reivindicação já antiga dos professores em relação ao número de estudantes em sala, e há propostas como a da educação integral, que propõe, né, a articulação da escola com outros equipamentos e o uso dos espaços públicos, a ocupação dos espaços públicos para que eles se tornem também espaços educadores, né? Então, essa visão de que as pessoas se organizam e se educam nos diversos espaços, nos diversos coletivos, grupos, instituições nas quais frequentam, mas nem sempre essas instituições têm consciência do seu papel educador e, portanto, não têm essa intenção de educar. E a educação integral convoca todas as instituições a reconhecerem o seu papel educador e terem efetivamente uma intenção e um projeto para isso. Então, nesse contexto da pandemia, em primeiro lugar, a articulação forte, né, da educação com a saúde e a assistência social, né? As pesquisas mostram que a situação da suspensão dos prédios escolares afetou muito fortemente também, não só a questão da educação, mas a questão da alimentação. Muitas famílias tinham na escola a principal refeição, a melhor refeição do dia para os seus filhos, e agora estão tendo que garantir a refeição e usar os recursos da própria família para isso. Então, qual que é a articulação necessária que a gente precisa fazer entre os equipamentos da educação, da assistência social e da saúde para garantir as condições básicas, né, para as crianças e para as suas famílias? E a gente pode ocupar as escolas, os prédios das escolas, não para ter aquelas aulas, né, como a gente vê as imagens, as fotos e as propostas, leva só metade dos estudantes para a sala de aula, coloca eles com aquele negócio de acrílico no rosto, mantém uma distância do professor, e outra metade está em casa assistindo a mesma aula pela internet. Para que isso? Né? Qual que é o sentido disso? Os estudantes em carteiras enfileiradas, é melhor eles estarem em casa e todos estarem pela internet, e garantir essa internet para todos, lutar pela internet para todos, do que ir para a escola para isso, né? A presença física, ela deve ser valorizada para coisas que sejam de fato interações, debates, conversas, trocas, grupos pequenos, não necessariamente dentro da sala de aula, nos espaços abertos, dentro e fora da escola, abertos à participação das famílias, né, não só dos estudantes e dos professores, porque a gente precisa planejar essa escola. Não vai ser amanhã que a escola vai voltar cedo com 40 alunos em sala de aula. Que bom, isso é bom. Na verdade, já está garantido, não é, pelo Conselho Nacional de Educação, parecer do Conselho Nacional de Educação, que o ensino híbrido continua o ano inteiro, próximo ano inteiro. Se a gente não ocupar com propostas qualificadas, né, de ensino-aprendizagem, pedagogias qualificadas, esse franqueamento do ensino híbrido pode dar lugar a coisas exatamente o que a gente sempre temeu, né, que a educação à distância viesse a partir de conteúdos
distribuídos pela internet em massa, sem nenhuma reflexão, e que viessem, inclusive, a substituir o papel fundamental que o professor exerce, que não é de transmitir conteúdo, né? O fundamental é exatamente a possibilidade do diálogo, da reflexão e da orientação de processos individuais e coletivos. Isso só o professor pode fazer. E a articulação, portanto, do presencial e do remoto tem que ser a favor disso. Temos uma mudança em curso imposta pelas condições. Mas o que eu sinto, Helena, é que também as famílias, como você comentou, estamos um pouco fixadas na experiência escolar que tivemos, né? Imaginando que, se não for essa densidade de conteúdos cobrados numa prova, não é educação. Então, eu acho que a gente tem que conseguir construir uma ideia de que a educação transcende essa dimensão conteudista e envolve aprendizagens múltiplas e mais ricas. Eu queria saber da Cibele, nesse momento, como é que esse debate está se dando com os educadores da Bahia, né? Esse debate sobre o que fazer nesse momento. Todos nós, educadores, sabemos que os conteúdos são importantes. Nós não queremos embarcar no negacionismo da ciência e dos saberes científicos que a escola se encarrega de transmitir. Mas também sabemos que isso é uma parte da educação, né? E há uma outra parte, que eu acho que a Helena trouxe muito ricamente, da reflexão e da compreensão do presente. Como é que você está vivendo esse desafio nesse momento, Sibeli? Então, eu vi aqui no comentário dos educadores, André, eu sou a professora, eu não consigo não ver aqui as perguntas, os comentários aqui dos educadores, né? E vejo que as angústias, né, de quase todos, porque são proposições aqui escritas que trazem as dores desse momento, de quase todos aqui, não é? Vi aqui a Felícia comentar fortemente que não sabemos como fazer, não é? Ou um comentário aqui de Porto sobre formação continuada é essencial, é central nesse momento, ou a Ana Laura, né, falando sobre, então, vamos virar uma comunidade de aprendizagem, né? Então, como estamos na Bahia? O que nós fizemos desde março, dia 15 de março de 2020, quando foi lançado, então, o decreto, né, pelo nosso governador, quase o país inteiro, para que nós, então, suspendêssemos as aulas presenciais e tudo mais, e ficássemos todos em atividade remota, no nosso caso da Bahia, não em aulas remota, a Bahia não optou por isso, né, nós não fizemos isso. Então, o que fizemos desde março, né? Eu acho que a primeira inovação, André, e para mim a mais importante de todas, foi ter feito um trabalho muito consistente de escuta. A Bahia optou por passar um bom tempo escutando. Então, nós tivemos, assim, eu perdi a conta com o nosso secretário, né, estadual, professor, ele é um professor, Jerônimo Rodrigues, que tem um perfil também, já teve participação em redes sociais, então nós escutamos a Undime, a Organização dos Dirigentes Municipais, a UNCME, o Fórum Estadual, o Conselho Estadual, as universidades, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque eu acho que as universidades têm um papel importantíssimo, inclusive, nesse momento. Escutamos os professores, diretores, coordenadores de escola, escutamos os estudantes aqui na Bahia, uma responsabilidade direta do Estado, direta porque também é responsabilidade do Estado as redes municipais, mas uma responsabilidade direta do Estado estão vinculadas às escolas do ensino médio e também algumas escolas de sexto ao nono. Então, fizemos muitas escutas dos estudantes, né, do ensino médio, dos professores, sem sombra de dúvida, e também uma escuta que nós estávamos conversando aqui, né, André, antes de começar a live, dos movimentos, movimentos do campo, dos movimentos dos quilombolas, dos movimentos dos indígenas, fizemos escuta com movimentos sociais. Isso deu a nós, desde o começo, uma força muito grande para seguirmos refletindo que tomadas de decisões teremos, que caminhos vamos construir ao longo desses processos todos que estamos aqui. Tem um acervo, digamos assim, de produções, estratégias e respostas para esses caminhos que nós estamos vivendo na Bahia, com muita diversidade. Nas redes municipais do estado da Bahia, muitos dos nossos 417 municípios seguiram encontrando muitas respostas para seguirem muito conectados com os estudantes. Em especial, aqui, o Instituto Anísio Teixeira,
inaugura algo que talvez não seja a resposta para tudo, né? Porque aqui, para encontrarmos caminhos, serão muitas estratégias, muitas possibilidades, não existe fórmula mágica de jeito nenhum. Mas nós encontramos um caminho entre março e abril. Nós criamos, em parceria, o Instituto Anísio Teixeira, a Secretaria de Educação, a União dos Dirigentes Municipais da Bahia e o Itaú Social, nos unimos em parceria e construímos um ambiente virtual de formação continuada. Para nós, foi uma surpresa incrível, porque lançamos em abril essa perspectiva, né, dessa formação continuada, e tínhamos uma previsão de termos lá 6.000 educadores. Nós estamos, até hoje, com 9.000 educadores, desde abril, março, abril. Estamos aqui quase em novembro, né, virando aqui novembro, e esses educadores participando ativamente de um ambiente virtual de formação continuada. Agora, um ambiente virtual de formação continuada com os educadores muito diferenciado. Nós inovamos também na ferramenta. Fizemos muita discussão com os entendidos de tecnologia e de ferramentas digitais, porque, para nós, a formação continuada, ela precisava ter, apesar de ser remota e digital, ela precisava garantir presencialidade, não só, obviamente, ambientes que têm atividades síncronas, que são aquelas que estamos como aqui, ou assíncronas, etc. Mas ela precisava sair também de um antigo modelo, né, de formação à distância, que muitas vezes é tutoral e não necessariamente encontra presença, não é? Então, fizemos uma mudança incrível aí, essa ferramenta que ainda continua em processo de transformação, mas é algo muito inovador, e vimos nessa trajetória também uma ressignificação do currículo, porque, como costumo dizer, forma e conteúdo precisam andar juntos, né? Absolutamente juntos, porque se a forma for para um caminho, o conteúdo for para o outro, a gente faz uma incoerência pedagógica, né? Então, forma e conteúdo precisavam andar juntos. Então, fizemos uma revisão curricular muito significativa na formação continuada, considerando todos os conteúdos deste contexto pandêmico. Quais são os conteúdos do contexto pandêmico? Temos que falar do quê? Tem um monte de professor aqui listando um monte de coisas que precisamos falar, e falamos sobre isso, com muita coragem sobre isso, sobre a vida, sobre a subjetividade dessa vida, sobre como estão nossos estudantes lá na ponta, na casa, na família, sobre a questão da evasão, chamamos assim de nenhuma menos, né, na escola, sobre as questões territoriais desse momento, sobre as incertezas, levando até o texto de Helena, que está aqui no artigo dela, também entrou na formação, um material muito bacana, de Edgar Morin, sobre esse momento das incertezas, os vínculos, né? E ouvimos, agora em dezembro, nós teremos seminários, que se chama Saberes e Fazeres, né, desses 9.000 educadores, são mais de 20 seminários. E vamos estar com esses educadores compartilhando, né, seus caminhos, suas narrativas, suas histórias de vidas, seus processos, sobre, inclusive, os desafios imensos que são, nesse momento, onde só é possível, porque a presença física, né, diferente da presencialidade, né, vamos fazer aqui uma diferença dessas duas coisas, não é possível mesmo, porque temos riscos de vida, né? Temos os riscos de vida, então, mas os cientistas estão aí falando, a saúde, etc. Então, como construir isso? E exemplo eu acabei de ler aqui uma matéria, junto com os educadores aqui da Bahia, que vamos fazendo também muitas publicações de entrevistas, de matérias, que vamos publicando junto com eles, de caminhos encontrados, né, ou desencontrados nesse processo. Helena fez uma citação aqui, vale registrar, não tem resposta se não for ao lado dos professores. Não existem respostas se a gente não tiver com os professores, com os estudantes e com as famílias, ou aqueles que são responsáveis pelas famílias, né? Muitos dos nossos jovens da escola pública baiana não necessariamente moram com o pai ou com a mãe, não é? Então, estar ao lado, estar junto, encontrando caminhos e respostas, não é desestruturante, né? Não é algo que a gente pode perder de vista, até porque todos nós, educadores e gestores, sabemos como ajudar a organizar isso, ou como diria André, criar estabilidades, né, a partir do que a gente vê, do que a gente constrói conjuntamente, mas num caminho que é novo, né, num caminho, esse possíveis desenhos serão muitos, né, e são muitos. Então, do ponto de vista do Estado da Bahia, nos lançamos fortemente nesse trabalho,
que eu acabei de citar aqui, da formação continuada. A Beatriz ou alguém aqui já colocou aqui o link da plataforma Anísio Teixeira. Dentro dessa plataforma, nós temos mais de 10 mil conteúdos produzidos pelos educadores, uma série de lives também, encaminhamentos, processos, discussões sobre tecnologia a serviço da aprendizagem. Uma outra frente muito forte que a Bahia decidiu foi criar o Vale Alimentação. Então, todos os estudantes da rede estadual receberam um vale, todos, estou falando praticamente todos eles, e são 700 mil e poucos estudantes, né? Eles receberam um vale alimentação, né? Seguem recebendo, inclusive, que é uma contribuição forte, porque nós sabemos, obviamente, das condições sociais do nosso Estado, e não só do nosso Estado, mas não é um valor imenso, mas é algo que ajuda bastante. Então, o Vale Alimentação veio com muita força. Uma reforma, ainda estamos, né, nesse momento, liderada pelo nosso secretário, ele praticamente vai em quase todas as nossas, quase 2.000 escolas estaduais, de reforma desse ambiente, porque quando esse ambiente for físico, presencial, ele precisa ter uma reorganização estrutural no seu ambiente físico, né? Precisa ter. A gente tem uma reestrutura desse desenho, a Helena já citou algumas coisas aqui, que vão desde o número de estudantes na sala, diminuição, chegada, saída. Estamos agora nos desdobrando numa discussão com relação aos acessos, né? Porque a questão do acesso à internet e equipamentos, e os educadores aqui estão concordando, não é algo que estão postos nem nas famílias, nem nas casas, obviamente, muito menos com os educadores, menos ainda com os estudantes. Então, nós temos esse desafio de direitos, né? A acessibilidade, a conectividade, enfim, das internets e tudo mais, e isso é um desafio imenso que também nós, nesse momento, estamos enfrentando. Nesse momento, exatamente neste momento, nós estamos discutindo como as tecnologias a serviço da aprendizagem podem seguir apoiando e encontrando caminhos. Mas na Bahia, como eu disse aqui agora há pouco, nós temos os movimentos, que são os movimentos do campo, que são os movimentos quilombolas, que são os movimentos indígenas. E para nós, eu acredito muito, André, e a todos que estão aqui, que lá tem respostas que são muito consistentes para o que nós estamos vivendo. Por exemplo, alguns desses movimentos e municípios criaram um programa de rádio, interessantíssimo, né, que seguem ajudando os estudantes e não perdendo nenhuma de vista, né? Então, são muitas, a gente podia listar aqui uma série de respostas dadas a tudo isso. Penso que nós temos também uma questão muito séria, porque nós estamos muito distanciados nesse momento de um Ministério da Educação que possa nos apoiar, né, efetivamente, que possa ter na União, né, muito claro, né, diretrizes e caminhos que tenham aí uma conjunção com o Estado e com os municípios, né, estamos vivendo isso muito seriamente, né, não é médio, é muito sério. Então, temos aí uma luta e uma pressão que nós, educadores, todos precisamos fazer, porque também a nível federal nós estamos bastante abandonados do ponto de vista do que precisamos de apoio nesse momento para construirmos, né, e modificarmos tantos caminhos que nós estamos falando aqui. Então, a Bahia vem seguindo toda essa trajetória que eu acabei de dizer aqui. Temos, nesse também momento, nos ocupado muito com os estudantes do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Porque os estudantes do terceiro ano do ensino médio, eles têm um enfrentamento do Enem, né? Eles têm um enfrentamento aí que a gente ainda não conseguiu derrubar, né? Ainda está lá firme essa perspectiva, né? Então, nós sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas a gente tem aí a finalização, né, desses estudantes do terceiro ano, que tem um desafio, né, que muitos deles, né, óbvio, querem ir para as universidades, desejam continuar seus estudos, né? Então, a gente tem também isso, que é uma coisa muito séria. E nós temos dado muito enfrentamento a essa questão, né? Temos apoiado imensamente esses estudantes que estão lá na ponta e que precisam seguir seus estudos, né? Precisam ter conclusões nos seus processos, precisam enfrentar os desafios dos vestibulares da vida, né? Dos encontros dos concursos do Enem, etc. Enfim, nós temos nós temos desenvolvido um trabalho muito significativo também à frente desses estudantes, né, não perdendo de vista nenhum deles, né, assim como o programa que a gente acabou de lançar do edital da Universidade para Todos, né, que vai abrangendo
esses estudantes para apoiá-los nessa perspectiva na ponta, né? Porque a gente tem aí no meio do caminho dos estudantes, mas tem os que estão saindo, né? O que faríamos com os nossos estudantes do ensino médio que estão no terceiro ano, né? E que estão concluindo ou não concluirão, né? Esse ciclo que é o fechamento de um ano da escola, né? Nesse período do ensino médio. Mas eu tendo a concordar, e aqui é a nossa luta diária, que, de fato, essa ocupação das escolas, né, esse novo movimento de pessoas de relações, precisa derrubar um pouco os muros das seriações, né, e dos anos. É muito necessário que a gente entenda a escola, como disse aqui a Ana Laura, como uma comunidade de aprendizagem, né, que a gente possa, de fato, de direito, não só reunir os educadores para encontrar respostas, mas compreender novas formas possíveis, nos desaprisionarmos, né, de velhas formas, e se a gente colocar os nossos olhos e o foco 100% na perspectiva de que nossos estudantes sigam aprendendo, né, que a aprendizagem siga o seu caminho, né, que a gente pode tanto organizar em pares, essa formação continuada que eu estou me referindo aqui, que nós estamos desenvolvendo, ela inclui os educadores das redes municipais. Na Bahia, e eu acho que no Brasil, pela primeira vez unimos todos os educadores das redes municipais de sexto ao nono ano com os educadores da rede estadual de sexto ao nono ano e do ensino médio. Eles estão juntos, educadores das redes municipais e estaduais que, historicamente, ficam separados, não é? São redes que mais competem do que colaboram. E eles estão neste ambiente, tratando, obviamente, dos temas todos que estão vinculados ao que aparece aqui nesse ciclo que nós estamos vivendo da pandemia e das nossas urgências, como diz André, eu diria emergências também. Então, eu acho que esse movimento aqui na Bahia que nós estamos fazendo dará e tem dado algumas respostas para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Sibeli, parabéns. Não é comum, de fato, né? A gente tem conversado muito, Miguel e eu, com muitos educadores e gestores, e aí de fato é incomum uma visão que não saia correndo atrás de uma reposição mecânica, né, do que a educação vinha sendo, e tenha coragem de buscar novos caminhos, né? Eu queria chamar descobridor de novos caminhos, para que, Miguel, assim, uma preocupação que na conversa emerge, né, e tem emergido nos nossos encontros, é quais são os vetores que a gente deveria preservar nessa mudança, né? Estamos vivendo uma mudança brutal, difícil, não é simples para ninguém, mas também ela tem trazido coisas novas, né? Eu comentava aqui que eu participei de uma pesquisa sobre práticas educativas, até queria pedir para botar o site para as pessoas consultarem, que exatamente como o movimento do campo indígena e quilombola, alguns da Bahia, inclusive, Sibeli. E é incrível como há uma inovação pedagógica, há uma inovação não apenas de concepção do que é a escola, mas como ela se realiza no cotidiano com as pessoas. Então, Miguel, o que você acha que nessa transição abrupta que a pandemia nos empurrou, o que talvez fique de produtivo para nós como educadores? Eu acho que tem um movimento social, né? A questão do racismo estrutural, a questão do gênero, né? E isso está se espalhando muito forte, quer dizer, é muito além da escola e é a escola também, né? E a força antagônica, essa força da extrema-direita, ela, de alguma forma, trouxe Antônio Gramsci, trouxe Paulo Freire, com uma força muito grande, né? Por incrível que pareça, está sendo bom até, porque surgem novas possibilidades. Uma discussão sobre o neoliberalismo, que a gente acha que não é para o indivíduo que a gente faz a educação, é para a sociedade. Então, eu acho que a gente está vivendo um movimento muito legal, essa ideia de escola aprendente, né? E renda mínima. Então, tem muita coisa acontecendo e a junção de Undime, Concede, quando a gente vê pessoas como o Ricardo Henriques, a Angela Daneman aí da Bahia, por trás de fundações muito fortes, eu tenho certeza que a gente vai avançar. Então, o que eu sinto é que existe uma movimentação muito grande, o Jimmy Concede, por exemplo, essa história desse governo louco, mas menos Brasília e mais Brasil, isso é legal, porque distribui a força das comunidades, a ideia de território, de
escola aprendente. Então, se a gente... porque eu estou vendo que, às vezes, as pessoas estão descrentes. Não fiquem descrentes. Há um movimento, demora, a sociedade é um bicho complicado, mas há todo um movimento aí, a Choca e o Ayrton e o Anísio Teixeira são exemplos de trabalho coletivo e que fazem com que os educadores, os educandos e a família trabalhem em conjunto. Demora, mas democracia é um trabalho para a vida toda. Então, eu particularmente, estou muito otimista em relação a esses movimentos. Essa gente vai passar e, a partir daí, a gente vai fazer cada vez mais uma escola, uma sociedade mais bacana. Compartilha a sua esperança, esperança ativa, né? Estamos nós aqui tentando conversar com todo mundo e ajudar a impulsionar esse movimento, que é um plano secreto que Miguel e eu temos. Então, para falar desse movimento real, que não é o plano secreto, eu pedi a Helena, a reviravolta da educação. Fala um pouco para a gente. Eu conversava há pouco com o Miguel, né? Nós temos esse sentimento de que é um processo de mudança, e é uma mudança estrutural, não é uma mudança estrutural, né? Do lugar da educação, como ela trata, e você é uma das pessoas que está muito ativa nessa frente. Fala um pouco desse movimento, fala um pouco da reviravolta da educação, por favor. Olha, André, ela é estrutural, né? Como você disse, muito... Portanto, não é uma tarefa que só a escola sozinha, ou cada comunidade escolar sozinha vai resolver. E que é interessante é que os vários outros agentes da sociedade também têm apoiado, se mobilizado e refletido, né, sobre como é que a gente pode reconstruir, reinventar a escola a partir dessa necessidade de ela funcionar sob outras bases durante e após a pandemia, né? Então, há uma iniciativa, um grupo de trabalho no Instituto dos Arquitetos do Brasil para pensar a escola saudável. A Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estimulou, junto com a ANPED e com outras entidades do campo da educação, a criação de um manifesto, né, que você, André, teve à frente, para como articular a saúde e a educação nessa reconstrução de uma escola que dialoga, né, e que promove, que se constitui a partir do diálogo intersetorial, né? Os educadores costumam reclamar, né, de que eles acabam tendo que dar conta de todos os aspectos das necessidades das crianças, dos estudantes, e não é disso que se trata, né? A gente precisa que os outros equipamentos e que todos os outros serviços, os outros agentes, os outros profissionais que atendem as mesmas famílias, as mesmas comunidades, dialoguem com a escola, se articulem com a escola, para que efetivamente as políticas possam chegar a todos os estudantes, a todas as famílias, num diálogo intersetorial e interdisciplinar, né? O olhar da saúde, com o olhar da educação, com o olhar da assistência social. A gente tem iniciativas, né, para que a escola exatamente enfrente os imensos desafios do presente, né? Miguel vinha falando também um pouco sobre isso, a questão do autoritarismo, né, que a gente vem vivendo de uma forma mais incisiva nos últimos anos, né? E é um autoritarismo aqui no Brasil de base absolutamente colonialista, né, patrimonial, racista, machista, misógino, né? E como é que a gente vai enfrentar, recriar a escola que crie as condições para que isso seja definitivamente superado na nossa sociedade, né? É o desafio socioambiental que nos levou a essa pandemia, né? Como é que a gente cria novas formas de se relacionar com o ambiente, considerando, né, que não existe essa separação entre natureza e sociedade. A gente precisa criar o ambiente que seja saudável e que respeite todos os seres e todas as vidas, porque isso, inclusive, nos afeta, né, e isso, inclusive, é o que possibilita que a gente tenha futuro e que as novas gerações tenham futuro, né? Então, pela primeira vez, a gente vê aí fortemente a pauta
socioambiental sendo tratada sob múltiplos olhares e ganhando relevância nos debates, nessas eleições municipais que ainda estamos passando, né, nas cidades que têm o segundo turno. A pauta socioambiental está aí colocada, a escola não pode ficar de fora disso, pelo contrário. Né, a escola tem que ser o agente socioambiental no território, já que é o equipamento público, que tem um corpo interdisciplinar, que tem as crianças, os jovens ali todos os dias, que é próximo às famílias, ela é, por excelência, o agente ambiental que a gente precisa, né, que é capaz de formular, de diagnosticar o território, de olhar as potências, os desafios do território, né. Os André e Cibele diziam aqui das imensas inovações que as escolas no campo sempre criam, né? Exatamente porque elas têm essa missão, elas reconhecem essa potência da escola para transformar a vida das pessoas daquele lugar. Quando elas não fazem isso, elas formam os jovens para sair do campo e ir para a cidade e viver em condições muito precárias na cidade. As escolas que fortalecem a vida no campo, que fortalecem a criação de novas tecnologias que possibilitem as pessoas viverem com dignidade, se realizando pessoal e profissionalmente no campo, são as escolas que mais inovam. A gente não precisa ficar olhando para a Europa, para os países do norte, para procurar inovação na educação. Não é dali que vem. Né, dali vem a estrutura, vem o velho formato, vem aquela escola que foi criada ali, trazida para cá, né, a inovação vem exatamente dessas comunidades, dessas populações que cotidianamente criam formas de enfrentar esses desafios enormes pelos quais a gente está passando. Então, André, acho que esse é o movimento de Ocupa as Escolas e Reviravolta da Escola. É um movimento de todo mundo, né? Não é só da escola, mas é prioritariamente a partir do que as escolas criam. Muito legal, Helena. E você me lembrou uma frase que, quando eu trabalhava no MEC, a gente estava formulando o programa de educação integral, né, com Ricardo Henrique Paim e Fernanda Haddad, né? A gente usava uma expressão que era: política pública para criança e jovem tem que conversar com a escola, porque é lugar de criança e jovem na escola. Né? Essa ideia de que a escola tem a centralidade dessa etapa da vida e que as demais políticas precisam convergir para que essa realidade da vida escolar seja satisfatória, seja garantida com segurança, com alegria, né? E lembrar que educação sem alegria é um contrassenso, né? Que não cabe, né? Nós estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria ainda chamar a Cibele para fazer um comentário. Cibele, foi muito impressionante para a gente, né, ouvir como é que vocês estão conseguindo criar um ambiente de diálogo muito forte com os educadores e educadoras, né? Parabéns por isso, porque, de fato, as políticas tendem a vir de cima para baixo, de maneira muito autoritária, de muito fechada, né? Então, muito parabéns por isso. Agora, nesse ponto da intersetorialidade, você tem conseguido ter um bom diálogo com outras áreas de governo para que essas decisões, elas também encontrem apoio, né? Acho que a Helena levantou um ponto que todo educador sente, né? As responsabilidades se transferem para a escola com muita intensidade, mas as condições nem sempre chegam lá. Como é que você tem conseguido esse diálogo? Porque o governo da Bahia é um governo progressista, ele tem acompanhado o trabalho do governador Rui, do Jerônimo. Estive recentemente na Bahia, também no ano passado, quando a gente podia se encontrar, e fiquei muito bem impressionado com os territórios de identidade que a Bahia constituiu, porque isso, também Helena Assis tem comentado isso, essa relação fundamental da escola com o território, com a singularidade do território. Parece que a nossa conversa vai demorar mais 1 hora, nós temos mais 3 minutos. Então, por favor. Então, André, excelente pergunta, né? Então, do ponto de vista do Instituto Anísio Teixeira, né, vamos falar primeiro aqui, mas depois eu vou falar um pouco da secretaria como um todo. Nós temos feito uma coisa interessantíssima, que é a intersetorialidade. A pandemia, ela tem gerado, eu não sei, porque eu tenho uma visão sempre mais otimista da vida, assim, né, sempre. Então, eu tenho uma visão mais, que pensa um pouco mais o que estamos aprendendo. Eu vi aqui a Adelaide, não me lembro se foi exatamente a Adelaide aqui, mas eu vi alguém comentar aqui que estamos vivendo muitas transformações, né, muita mudança. Então, tem muitos dispositivos, né, gerados literalmente pela pandemia.
Um deles tem a ver exatamente com a sua pergunta. A intersetorialidade, né, no estado da Bahia, absolutamente foi gerada a partir, com muita força, já existia, obviamente, algumas interfaces, mas ela foi gerada muito fortemente a partir da pandemia. E não sei se isso aconteceu nos outros estados, mas nós temos aqui por exemplo, na relação com o Instituto Anísio Teixeira e a Secretaria, nós assinamos, né, uma parceria desde o final do ano passado, com a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, com um projeto extraordinário chamado Sala de Gênero, que tomou uma força na pandemia, que é uma coisa extraordinária, porque na Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, no estado da Bahia, nós temos dados que são assustadores, impactantes, né, sobre o que está acontecendo com as nossas meninas e com as nossas mulheres, né, nesse contexto da pandemia, no contexto social e familiar, né, o aumento de pedidos de socorro. Eu posso dizer para vocês que foi um aumento que chegou a quase 40%, então não é algo nada pequeno, né? É algo absurdo, assustador. Então, nós lançamos uma parceria que se chama Salas de Gênero, que é um trabalho muito focado junto aos nossos jovens, né? Principalmente os nossos jovens do ensino médio, mas que também envolvem os professores e os educadores, na perspectiva de podermos seguir tratando desse conteúdo e podemos ajudar como que faz, não é, para que nós possamos ajudar efetivamente as relações, né, homens, mulheres, outros gêneros, enfim, toda a perspectiva de movimento de pessoas sejam de uma relação de mais respeitabilidade. Então, por exemplo, isso é uma coisa que aconteceu fortemente aqui, tem acontecido fortemente com a gente aqui. Um outro ponto foi uma parceria que iniciamos esse ano, também é algo inovador para o Brasil. Iniciamos, ao lado da Secretaria de Educação do Estado, via o Instituto Anísio Teixeira, a formação continuada de todos os conselheiros municipais de educação do Estado da Bahia. E, obviamente, que fundada num centro de conteúdo que está relacionado com a pandemia. Então, eles estão também no ambiente virtual, em formação continuada, aí, com a liderança forte da nossa Giovânia, que já foi um QI nacional. Então, ela tem trabalhado muito fortemente na formação dos conselheiros, porque a gente precisa dos conselhos municipais, não só dos conselhos municipais, né? Todos, de um modo geral, que estão vinculados à educação, mas um trabalho muito forte. Também iniciamos a formação continuada com os educadores das escolas de tempo integral, aí que a Helena está aqui, né? O nosso aprendiz, Natasha, a gente aprende que é integral, integrada, integradora, né? Não é apenas uma questão de tempo na escola, que, como ela mesma já disse aqui, e disse no seu artigo, tem respostas para isso tudo que nós estamos vivendo, né? Essa concepção de escola tem respostas para tudo isso que nós estamos vivendo. Então, iniciamos a formação continuada com esses educadores que estão vinculados diretamente às escolas que têm educação integral, né? Uma outra perspectiva também de relação é com a área de saúde, né? Então, nós fizemos aí uma intersetorialidade com a área de saúde intensa, né? Que vai desde levar consciência, conhecimento, formação, informação, né? Porque o que nós estamos vivendo precisa também de muita informação, além de formação, juntamente com eles, também junto com um órgão da Secretaria, que é a Superintendência de Desenvolvimento de Pessoal, abriu-se um trabalho belíssimo, por sinal, que é uma rede de psicólogos, né, ao lado dos educadores para os professores. Esse trabalho da SUDEP, junto com a querida Rosário, é um trabalho que une os psicólogos, né, tem atendimento 0800, enfim, tudo gratuito, obviamente, mas que é um trabalho ao lado dos professores, para os professores, para os educadores, um trabalho muito forte e intenso, para que eles possam também, nesse momento, receber acolhimento, porque nós estamos vivendo muitas questões subjetivas, familiares, pessoais, sociais, enfim. Então, esse também é uma frente das intersetorialidades que nós estamos fazendo muito fortemente. Nós temos um governador que literalmente é intersetorial, né? Então, o nosso governador Rui Costa, ele vai unindo todos os setores, todos os projetos, né? A gente tem um projeto que foi lançado ano passado, e na pandemia ele segue fortemente, que se chama Mais Estudo, que é um trabalho com os líderes, né? Com jovens estudantes que estão na escola, que também são líderes, que também são jovens que toparam ajudar os outros jovens que estão com alguma dificuldade nas áreas de conhecimento. Então, esse trabalho também segue bem forte
ao lado dos estudantes nos mais estudos, que envolvem outras áreas também de secretarias de Estado nesse momento. Enfim, tem toda a Secretaria de Infraestrutura, né, tem toda uma relação nesse sentido, porque tem mudanças físicas nas escolas que são necessárias. A pandemia, ela de fato gera e segue gerando uma força grande para que, a nível de Estado, não é, todas as relações intersetoriais aconteçam. E eu acho que uma delas, e talvez para mim, particularmente, a mais forte de todas, é a possibilidade de a gente ter o regime de colaboração, que eu acabei de dizer, que é unir os professores das redes municipais com os professores da rede estadual. Então, essa parceria com a Undime e com a União dos Professores da Bahia, né, os prefeitos da Bahia, é uma parceria que tem um bom resultado nesse momento de integração entre os educadores, porque a colaboração, né, André, é tudo nesse momento. Agora, agradecer a colaboração sua, agradecer a colaboração de Helena, e convidar o Miguel, que hoje o encerramento é seu, porque eu sei que nós, com uma alegria muito especial, quando temos duas educadoras do porte de Cibele e Helena entre nós. Então, é só para vocês saberem, né, Miguel sempre comenta isso, que estão usurpando a voz dos educadores sobre a educação, e ela está sendo como que apropriada por uma visão economicista que não considera as subjetividades e as complexidades da educação. Então, Miguel, vamos saudar nossas educadoras. Não, uma alegria e dizer que eu estou otimista. A votação do Fundeb, numa perspectiva muito maior do que a gente imaginava, né, pragmaticamente é um dos elementos de progresso. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas aqui não acreditando, mas as coisas estão acontecendo e a gente vai virar esse jogo, André. Passo para você. Valeu. Então, eu queria pegar esse tom do Miguel para a gente levar em frente, né? Tanto Cibele quanto Helena e Miguel chamaram muito atenção a um processo de transformação em curso. E ele também depende da nossa capacidade de enxergá-lo. E ele não está visível pelos grandes meios de comunicação, mas está visível pela rede de educadores. Então, é fortalecer nossas redes, é apostar e ter coragem, né? Tem uma coragem de mudança aí. E eu continuo achando que o movimento de ocupar as escolas e recriar a educação é a palavra de ordem que nós precisamos construir como viabilidade. Isso não é uma coisa irresponsável, não é uma coisa de qualquer jeito, não é uma coisa descabida, é uma coisa necessária do ponto de vista social e do ponto de vista pedagógico, porque a educação que vai sair do lado de lá está se criando hoje com as inovações que os educadores e educadoras estão fazendo. Então, terminamos hoje essa conversa, mais uma vez homenageando nossos educadores e educadoras que estão se virando para não perder o vínculo com seus estudantes e para as pressões tão adversas. Mas vamos vencer, tudo passa e Paulinho Freire nos abençoará. Valeu, Paulinho. Beijo a todos. Obrigado por tudo.